Tá liberado! Comemora que o Flamengo subiu a proposta por Lucas Paquetá. Tem novidade sobre isso, a gente vai conversar também. Várias outras informações do Flamengo. Próximo jogo, Pedrão. O Mengão vai de força máxima de novo ou não? Vamos falar sobre isso também. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, pô. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Tem muita gente me perguntando: Pedrão, tu se mudou? Que estúdio é esse de maluco aí? Cada hora tu... Estou voltando pra casa hoje, meus amigos. Hoje, da noite pra madrugada, de manhã já tô na cidade do Rio de Janeiro. No máximo, o vídeo da madrugada vai ser gravado dentro do aeroporto, tá? Mas o vídeo da tarde amanhã já vai ser normalmente nos estúdios Mengão, o melhor, beleza? Pessoal, em relação ao Flamengo, meus amigos, o elenco principal teve a volta antecipada ontem, né? Venceu o Vasco no estádio do Maracanã. E tem muita gente com dúvida em relação contra o Fluminense, Pedrão. Vai ser o time principal? Vai ser outro time? Como é que vai ficar essa situação? Pois é, meus amigos, ó, a decisão pelo retorno antecipado até contrariou o departamento de futebol, que previa mais tempo de preparação para os atletas ali que se representaram no dia 1º, no dia 12 de janeiro. O clube tratou a definição como uma questão institucional, a gente já conversou sobre isso, e a vitória deixa, naturalmente, o time numa situação mais confortável, digamos assim, no campeonato carioca. Isso não significa, entretanto, que o elenco profissional vai sair de cena. Ó, já fez 3 pontos, agora deixa a molecada, porque eles resolvem lá contra o Fluminense, contra o Sampaio Corrêa. Não. Agora tem um novo planejamento, e esse planejamento aponta que o grupo do Flamengo vai permanecer em ação daqui para frente. Portanto, o Flamengo vai enfrentar, sim, o Fluminense com a equipe principal. Lógico, os atletas sub-20 continuam à disposição. O Felipe Luiz deve ali dar uma mesclada, utilizar um ou outro atleta. Contra o próprio Vasco, ele relacionou 8 garotos. O Daniel Salles começou ali como titular, do lado esquerdo, né? A ideia é que o treinador reveze o elenco para a próxima partida. Deu uma mexida a mais ali para dar um descanso legal para a galera. A decisão será tomada de acordo com as informações do departamento médico e também da preparação física. O Diogo Almeida, que é o preparador físico do Flamengo. Alguns atletas continuam demandando mais cuidados. O Danilo, o De La Cruz, o Arrascaeta, o Jorginho, fez uma cirurgia, inclusive de siso, não devem jogar contra o Fluminense, serão reavaliados, mas a tendência é que o Flamengo tenha eles mais inteiros mais à frente, tá? Mais à frente. Não, por agora haverá um controle de minutos e é provável que a escalação sofra algumas mudanças no domingo. O goleiro André, por exemplo, pode pintar no gol do Flamengo, né? Já vai estar disponível, não estava porque, enfim, né? Questão burocrática que eu já falei aqui. Para o próximo jogo ele já vai estar disponível. O Léo Ortiz jogou alguns minutos ali contra o Vasco no finalzinho como volante, mas ele é zagueiro, vai continuar como zagueiro. Pode ser que ele pinte ali contra o Fluminense. O Luiz Araújo pode começar como titular, o Samuel Lino pode começar como titular. Atletas que entraram no transcorrer da partida diante da equipe do Vasco. O Flamengo se representou hoje no CT Nil do Urubu, naturalmente fazendo um trabalho regenerativo ali para quem começou jogando, e terá 3 dias de preparação até o clássico diante da equipe do Fluminense. Jogo esse que acontece no domingo às 6 horas da tarde, horário de Brasília, com 4 pontos. O Flamengo deixou a lanterna e subiu para a 3ª colocação, mas ainda pode ser ultrapassado nessa rodada, dependendo dos resultados aí que acontecerem. Naturalmente, a gente fala isso no vídeo de amanhã. De manhã, a Ferj, aliás, já definiu o árbitro para o embate diante da equipe do
Fluminense. Quem apita o jogo entre Flamengo e Fluminense é Alex Gomes Stefano, que vai contar com o auxiliar Luiz Cláudio Regazzoni e Daniel Oliveira Pereira nas laterais do campo. Já o árbitro de vídeo, o VAR, ficará sob a responsabilidade de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Esse Alex Stefano é um problema, assim como todos eles da FERJ são um problema, assim como a grande maioria da CBF é um problema, mas especialmente o senhor Alex Gomes Stefano já cometeu um erro crasso contra o Flamengo, um pênalti cometido pelo Alan do Botafogo, não é o do Flamengo, em cima do Luiz Araújo no Campeonato Brasileiro do ano passado, um pênalti assim absurdo, sequer foi ao VAR checar a possibilidade de pênalti, mas se vocês revisitarem a imagem, vocês vão constatar o que eu tô falando, que foi um pênalti absurdo não marcado. Mas enfim, espero que ele faça um bom jogo e que o Flamengo Lógico, o Flamengo não depende de arbitragem. A gente só torce para que tenha uma arbitragem coerente com as suas marcações, naturalmente, né? Enfim, aquela coisa toda. Agora, eu devo ter... será que eu vi um jogo diferente, todo mundo? Você sabe por quê? O Fernando Diniz, após o jogo de ontem contra o Flamengo, um repórter perguntou a ele, dizendo que enfim, não com essas palavras, não estou aqui escrevendo não, mas não estou dizendo literalmente quais foram as aspas da pergunta do repórter, mas o repórter perguntou ali no sentido de que o Flamengo foi bem superior na partida em relação ao Vasco. O Flamengo amassou o Vasco. E o Diniz falou isso aqui, rapaz. Eu acho que no primeiro tempo o Flamengo foi superior, mas no segundo não acho que o Fla foi superior a gente, não. Se a gente pegar os 5 minutos do jogo para você assistir, você vai ver que não foi isso tudo que você tá falando. Rapaz, que jogo que tu viu, Diniz? O Flamengo teve 32 finalizações. E isso antes até. O Flamengo já estava amassando o Vasco quando o Vasco estava com um jogador, estava todo mundo em campo ali. Lógico, a partir do momento que sai o Cauã Barros expulso, aumenta a blitz do Flamengo e aí vira total jogo de defesa, de ataque contra a defesa. Agora, antes disso, o Flamengo já estava macetando o Vasco. Eu, sinceramente, não sei que jogo é esse de maluco que você viu aí, Fernandinho. A não ser que você esteja querendo fazer uma média aí com o seu time para não ficar feio, né? Pro pessoal depois. Mas enfim, vamos avançando. O Felipe Luiz disse que o jogador do Flamengo, Bruno Henrique, inflamou os companheiros após saber que teria que antecipar o retorno. E isso, cara, é muito valoroso. Porque o cara vai ter que antecipar, então as informações que chegam, que o Bruno Henrique chegou, olha, gente, a gente estava pensando em voltar depois, já estava planejado, estão devendo aí 6 dias de feira, mas, meu irmão, isso aqui é Flamengo. É jogo contra o Vasco. É clássico. O Flamengo tá precisando da gente. O Flamengo precisa... O Bruno Henrique, ele contagiou o ambiente. Não só por causa disso, mas também em função disso que a gente viu o comportamento com tesão do Flamengo de jogar futebol dentro de campo, com o Flamengo mordendo, com o Flamengo em cima, e pressão, e rouba a bola, e finalização, e cara, então, isso tem que ser muito valorizado no Bruno Henrique, porque realmente ele faz toda a diferença. Tá circulando uma notícia aí de que o Michael teria sido testado de volante, que o Felipe eventualmente poderia botar ele de volante. E o Felipe falou, eu estava na dúvida entre o Léo Ortiz e o Michael, que treinou de volante durante essa semana e foi muito bem. Olha aí, eu já vinha recebendo algo nesse sentido, viu? E o Felipe falou que ele treinou muito bem jogando de volante. E eu vou falar, Pedro, você é maluco.
maluquice do Felipe. O Felipe tomou um negocinho ali no vestiário antes de ir para essa entrevista coletiva, Pedro. Mas não é possível, tem que ver essa água aí. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês, meus amigos. O Joelinton, pessoal do Recife, Pernambuco, aí vai saber melhor. Ele era atacante no Sport. Ele vira volante lá no Newcastle, na Inglaterra. Vocês lembram do Ângelo, que sempre estava na mira do Flamengo? Porque o Ângelo, que era ponta do Santos, foi vendido pro Chelsea, depois foi emprestado e coisa e tal. O cara virou volante na mão do Jorge Jesus. O Ângelo joga de volante na mão do Jorge Jesus lá no Al Hilal. Será que é isso que vai acontecer com o Michael? Olha, ele tem que melhorar bem o passe dele, viu? Porque para jogar de volante, meu amigo, tem que ter bom passe. Mas, enfim, é o que o Felipe Luiz falou aí. Vamos ver, de repente ele até apronta e bota o Michael de volante, beleza? O Felipe que ficou chateado, tá? O Felipe ficou chateado porque ali na época da renovação, algumas pessoas... Eu, aqui no canal, não fiz isso. Lógico, na rede social, bicho, não adianta, você vai ver de tudo. O torcedor é passional, porque ficaram chamando ele de mercenário e coisa e tal. Ele falou que ele não gostou dessa história. Mas, cara, o torcedor é passional, velho. Torcedor. Rapaz, quando eu falo torcedor, é todo mundo. É eu, é você, é todo mundo. Perde. Pô, a gente até tenta aqui se distanciar um pouco para fazer uma análise mais crítica, técnica, tática. Mas, cara, no final das contas, renovou o mesmo cara que falou que é mercenário. O cara tá feliz da vida. O Flamengo ganhou, o cara ficou. Se amanhã perde, aí o cara já tá chamando o Felipe de estagiário. Eu nunca chamei, mas o pessoal tá chamando de estagiário. É assim, não tem jeito que essa situação dificilmente alguém vai mudar. Pessoal, o Flamengo abriu a venda para o Plano Nação Maraca 1 com vagas limitadas, pessoal. Pois é, o tal do Season Ticket do Flamengo no Brasil, né? A gente tem esse modelo de negócio de sócio-torcedor por toda a Europa, inclusive a Premier League, acho que foi quem começou, né? Foi a pioneira nessa situação. O Flamengo iniciou a venda para o plano sócio-torcedor Maracanã 1, única categoria que garante ao torcedor o direito de compra de ingressos para todos os jogos do Flamengo como mandante no Maraca. Como o plano assegura acesso aos ingressos ao longo de toda a temporada, o número de vagas é limitado. A venda ficará aberta até o dia 28 de fevereiro, ou até o esgotamento das vagas, o que ocorrer primeiro. Por que o Flamengo faz isso? Limita venda. Para que o torcedor, o sócio-torcedor de outros planos, que não seja esse mais grandão, sinistrão, possa ter a possibilidade de ter acesso ao ingresso. Porque senão, cara, do jeito que é o tamanho do cara, vai todo mundo comprar ali, e aí o cara que paga ali um plano abaixo, 2 planos abaixo, 3, ele não vai ter sequer a oportunidade de comprar o ingresso para a partida do Flamengo. Então o Flamengo acaba limitando aí o número de vagas. Os torcedores que aderirem ao plano já poderão, inclusive, garantir presença no Maracanã para a primeira decisão do Flamengo na temporada, no dia 20, aliás, segunda, né? Porque no Maracanã é a primeira, né? Mas na temporada é a segunda, diante da equipe do Lanús no dia 26 de fevereiro, um dia após o meu aniversário, partida de ida, que vai acontecer no dia 19, em Buenos Aires, na Argentina, meus amigos. Pois é, vamos lá, ganhar los hermanos. O Flamengo precisa erguer essa taça. Flamengo, segundo o relatório Football Money League 2025, elaborado pela Deloitte, a principal referência de avaliação financeira da indústria do futebol, o Flamengo é o 29º clube mais rico do mundo. É a melhor colocação desde que o ranking existe, que começou a existir em 1997,
Na edição mais recente do estudo, anunciada hoje, o Flamengo registrou uma receita estimada em 202 milhões e 700 mil euros na temporada 2023/2024, aproximadamente 1 bilhão 260 milhões. É a segunda vez consecutiva que o Flamengo aparece entre os 30 maiores do mundo quando o assunto é receita recorrente, sem considerar vendas de atletas, tá? Para você ter uma ideia, o Flamengo tem um faturamento maior do que o Olympique de Marseille, né? Que é uma das grandes equipes aí do futebol mundial, tem Champions League, né? Eu costumava dizer que era o único que tinha Champions, mas o PSG ganhou. Enfim, é um orçamento muito grande aí do Flamengo. Agora, tem que saber, logicamente, aproveitar. Liberou, hein? Que, Pedrão? Mais ingressos para a nação na Supercopa do Brasil. O Flamengo conseguiu uma carga extra de ingressos para o duelo diante da equipe do Corinthians pela Supercopa. Os bilhetes adicionais serão destinados aos sócios torcedores. Os valores são de R$ 215 ou, no norte, R$ 352. As vendas começam nessa sexta-feira, dia 23, às 10 horas da manhã, galera. Olha aí que bacana, que legal. O Flamengo aí conseguindo liberar mais ingresso para a sua nação, para a sua torcida. E, paralelamente a isso, o Flamengo oficializa a proposta pela contratação do meio-campista Lucas Paquetá. Uma nova proposta. A primeira foi recusada, uma nova proposta é colocada à mesa. O clube agora espera a resposta dos ingleses para tentar acertar a contratação do jogador. O Flamengo oficializou a nova proposta na casa dos 40 milhões de euros. É impressionante. O Flamengo, em 2017, vende o Vinícius Júnior por 45 milhões de euros e vende o Paquetá por 35 milhões de euros, à época, para a equipe do Milan. Internamente há otimismo e o clube considera ter força para chegar a um acordo com os ingleses. Na última semana, o Flamengo tinha sinalizado a possibilidade de 35 milhões de euros fixos mais 5 milhões de euros em bônus. O clube inglês enviou na semana passada uma proposta com o Flamengo com os termos que gostaria de selar a negociação. Os valores ainda não estão de acordo com o que foi falado naquele momento. A pedida chegou à casa dos 45 milhões de euros. O Flamengo fez a proposta de 40. Nem eu, nem tu. Nem 35, nem 45. Nós vamos de 40? O Flamengo mandou lá pro West Ham. As reuniões nos últimos dias alinharam alguns termos e expectativas em torno da negociação. Faltava uma proposta oficial do Flamengo que aguardava o retorno do presidente Luiz Eduardo Batista para destravar, né? Faltava uma nova proposta oficial. O encontro na terça envolvendo Bap, Zé Boto e Felipe Luiz sacramentou o que restava para essa nova proposta, com os números ainda não chegando ao que foi pedido pelo West Ham. Flamengo espera que a vontade do jogador prevaleça e faça o negócio andar. Inclusive, o Flamengo não estava disposto inicialmente a passar dos 40 milhões de euros e tenta reduzir a pedida dos ingleses. Um ponto que ainda é muito debatido é que o West Ham insiste em manter o Paquetá até o meio do ano. O Flamengo comprar, reemprestar e depois ele vir no pós-Copa, mas o Flamengo bate o pé, o Paquetá bate o pé e fala: eu quero ir agora. Enfim, vamos ver o que vai acabar acontecendo nessa situação. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu likeão, tamo juntão, saudações rubro-negras.